Hello guys, how are you? Eu espero que todos estejam bem e, claro, tomando os devidos cuidados, assim como eu estou agora, tá? Bom, turma, welcome to our class. Bem-vindos à aula de inglês e temos um tema muito atual para tratar com vocês, além de dar aquela força em estruturas básicas da língua. Antes, eu lembro aqui das atividades do portal Escola em Casa e as da sua escola, que de alguma maneira está disponibilizando os exercícios. É importante que você os faça para garantir carga horária. Agora, vamos para a aula. Aí, turma, de olho na tela, hein? E observe essas imagens. Então, nessa imagem, nós temos aí um grupo de mulheres tecelãs. Vocês acham que elas são de qual país? Bom, eu acho que são de algum país asiático, tá? Vamos seguir. A segunda imagem, extraído de um vídeo, homens e mulheres lavando lençóis, vários lençóis. Você acha que são brasileiros, iraquianos, indianos ou libaneses? O que você acha? Tá. Terceira imagem, olha aí. Trabalhadores em um galpão. O que eles estão fazendo? O que você acha? Bom, possivelmente reciclando plástico, não é? Eu creio que pode ser isso. A próxima, quarta e última imagem, nós temos umas pessoas vendendo algo orgânico em lugar aberto, na calçada, perto de onde as pessoas passam. E o letreiro, então é óbvio, né, que é de algum país da língua inglesa, concordam? Aqui diz, freshly picked produce locally grown. Assim, colhidos ainda frescos, produção cultivada localmente. Então, o que essas imagens têm em comum? Vocês acham que as atividades aqui desempenhadas são feitas individualmente ou coletivamente? Seriam as pessoas funcionários de empresas ou seriam elas autônomas? Estariam elas trabalhando em prol do grupo ou haveria aqui algum tipo de competitividade? Pois bem, nós vamos procurar responder as perguntas com o tema desta aula, Solidarity Economy in the World of Work. A economia solidária no mundo do trabalho. Eu vou explicar o que é economia solidária, apontar algumas palavras-chave traduzidas para o inglês e mostrar textos na língua-alvo, ou seja, inglês. Aí também trabalhar estratégias de leitura e algumas estruturas importantes, tá bom? Vamos lá. Bom, enquanto eu estiver explicando sobre o tema, eu vou mostrar palavras-chave em inglês em seu contexto para ampliar vocabulário e depois iremos recordá-las. Alguns dos conceitos, definições, comparações que serão aqui apresentados nesta parte da aula vieram dos trabalhos publicados e entrevistas de Paul Singer, aí na tela, que foi um dos grandes economistas incentivadores desse tipo de atividade. Paul Singer define a economia solidária como a prática da solidariedade no campo econômico. A solidariedade é o pilar que o sustenta e é essencial que todos os participantes abracem como uma cooperativa em prol deles mesmos. Certamente o professor de História, o Renato, vai abordar isso com muito mais propriedade, mas em 1844, em plena Revolução Industrial na Inglaterra, com o surgimento de máquinas que fazem o serviço dos homens, alguns operários artesãos foram demitidos de uma fábrica porque fizeram uma greve. O sindicato, que já existia naquela época em apoio aos trabalhadores e em solidariedade, deu a cada um deles um saco de farinha. E daí eles tiveram a ideia de formar uma associação colaborativa para que mantivessem alguma renda. Assim surgiram os primeiros movimentos de economia solidária que ao longo das décadas foi ganhando terreno e se aperfeiçoando como alternativa ao sistema capitalista, cujas características, dentre várias outras,
Eu separei duas aqui, segundo o Paul Singer. Olha só, concentração de produção em poucas mãos e de maneira especializada. Ou seja, poucas pessoas fazendo muito trabalho e cada uma delas especializada em uma função. E uma outra característica diz assim, relações de produção autoritárias e antagônicas. Isto é, vive em conflito. Ou seja, no sistema capitalista sempre há um padrão, o empregador e os subalternos, os empregados. Essa relação, desde o início da Revolução Industrial, tem sido conturbada, gerando conflitos, greves, etc. Então, todas as conquistas atuais da classe trabalhadora vieram desses embates ao longo dos tempos. Segundo Paul Singer, e isso são fatos históricos, hein? Na economia solidária, cada trabalhador é responsável com o que ocorre na empresa. As decisões são tomadas democraticamente e não hierarquicamente, pois hierarquia não existe nesta modalidade. Os próprios trabalhadores são os donos da produção e fazem a autogestão de toda a cadeia produtiva e compartilham os resultados, bons ou ruins, dos negócios. Paul Singer também esclarece duas coisas sobre a economia solidária, e é importante, hein? Que não é um processo natural, vai na contramão do que é o mercado, o que o mercado faz. Isto é, não cria competitividade. Ele, inclusive, compara a Charles Darwin, o autor do importantíssimo livro A Origem das Espécies, no qual diz que somente sobrevivem os mais aptos. É o que a gente vem testemunhando, não é, na pandemia. Somente as empresas mais robustas financeiramente conseguem sobreviver. Outro ponto importante é que, para abraçar a economia solidária, as pessoas já formadas no capitalismo precisariam de ser reeducadas de maneira coletiva para que funcione e que seja vivenciada e compreendida na prática. Então, reforçando nas próprias palavras de Paul Singer, a economia solidária foi inventada por operários, workers, não é no inglês, nos primórdios do capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao desemprego, resultantes da difusão desregulamentada das máquinas-ferramenta e do motor a vapor no início do século XIX. No Brasil, ela veio no esteio da crise do petróleo e em pleno regime militar na década de 1970, com indústrias falidas, desemprego em alta e nenhum investimento para aquecer a economia. Algumas organizações, principalmente as religiosas, incentivaram o sistema de cooperativas de autogestão e recuperaram empresas. Quem eram os patrões? Quem? A classe trabalhadora. Isso já nos anos 80 para os anos 90. E aos poucos essa iniciativa foi ganhando adeptos e hoje conta com quase 7 mil cooperativas, gerando quase 400 mil empregos formais. E movimenta, no todo, 12 bilhões de reais ao ano. Tá bom? Vamos rever o vocabulário visto até aqui? Olha na tela. Vocês podem repetir comigo, tá bom? Solidarity, support, machine, craftsman, factory, strike, the union, hierarchy, self-management, share, business, market, competitiveness, workers, poverty, unemployment, oil crisis, bosses, formal jobs. Bom, feito esse apanhado geral do que é economia solidária, assunto que você irá também ouvir
com professores dos demais componentes curriculares, cada um contribuindo para te mostrar um aspecto dessa modalidade, nós daremos um giro pelo mundo, através de imagens e textos em inglês. Para isso, temos que recordar algumas estratégias de leitura. Na verdade, temos que assim perguntar, o que são estratégias de leitura? Bom, são as ferramentas que você usa para chegar na compreensão de um texto que um autor busca. Não tem assim o objetivo de alcançar 100% de compreensão. Nem em português isso acontece, tá, galera? Porque há certas, digamos, limitações de conhecimento de palavras, do assunto, familiarização com o gênero textual, tipo textual, dentre outras coisas. Tudo isso pode atrapalhar a compreensão plena de uma leitura. Então, as estratégias de leitura te ajudam a caminhar no texto, né? Você pode fazer assim uma comparação dessa maneira. Imagine você prestes a adentrar uma floresta, né? Ora, uma pessoa que é assim precavida, ela primeiro estudar o que tem lá, né? Olhando do alto. Então, pega um mapa ou vai a algum lugar mais alto e observa onde tem rios, clareiras, né? Alguma construção humana, onde a mata é mais densa, etc. Então, esse reconhecimento prévio é fundamental para a sobrevivência. O mesmo ocorre nos textos de língua estrangeira, no caso o inglês. Primeiro, você observa o texto como um todo, olha as imagens e verifica se reconhece o assunto. Feito isso, uma leitura rápida você faz, né, para responder uma pergunta básica. Que pergunta que é essa? A pergunta é, do que se trata o texto? Em seguida, o leitor, no caso você, faz uma segunda leitura com mais algumas estratégias, né? Então, vamos ver aqui neste quadro o que eu disse. Primeiro, a gente faz o skimming, que é aquela leitura rápida, né? Depois o scanning. E aí, nesta fase, você quer uma leitura mais detalhada, né? Nesta fase, você vai marcar os cognatos, cognates, que são aquelas palavras que parecem com a língua portuguesa, têm o mesmo significado, tá? Também vai identificar palavras já conhecidas, ok? E reservamos as novas para depois tirar dúvidas. O contexto também ajuda muito. O contexto também é um importante aliado nessa tarefa. Então vamos ver agora mesmo 4 exemplos de economia solidária. Eu farei a leitura desses textos e vou trabalhar com vocês estratégias de apenas 2 desses textos, tá bom? Os outros textos você vai depois trabalhar lá no portal Escola em Casa, tudo bem? Aí depois tem uma perguntinha sobre todos os 4 textos, então fiquem atentos, tá? Observe a imagem, o título e o texto como um todo, inclusive a fonte de onde foi tirado, tá? Farei a leitura e preste atenção na ideia geral e veja se reconhece algumas palavras da lista que acabamos de ver na introdução desta aula. Tá? Vamos ver. The Iban Weavers of Ramangir, Malaysia. This project supports Iban weavers, improving the sales and marketing of their traditional textiles. Called Poa Kumbu, these woven cloths are remarkable, intricate pieces, which take considerable time and skills handed down through generations to be produced. The project helps the weavers to get more money for their cloth. Texto número 2. Workers' collectives in India. Dobhikana is a laundry collective in Kochi, India. It is owned and made up of 45 self-employed families, laundrymen and women working 7 days a week, without insurance, retirement, or any other substantive benefits. Several workers have been here since childhood. Texto número 3. Food and farming cooperatives.
United Kingdom. Organically is a community food project based in the Lee Valley in northeast London. They produce and distribute food and plants locally, inspire and support others to do the same. With a workers' cooperative at their core, they bring people together to take action towards a more just and sustainable society. Texto número 4. Solidarity Popular Economy, Brazil. This is a Caritas Brasileira project which is financed by European Union. This action happens all around Brazil, especially in the northern and Midwestern region. The solidarity enterprises include family agribusiness, solid waste recycling, artisanal fishing, and solidarity finances to help who live in the state of vulnerability, such as the quilombolas, recycling collectors, and the riverside population. Então, título: Solidarity Popular Economy, Brasil. Então, vamos responder à pergunta base. Do que se trata os textos? Temos aqui duas opções para vocês. É sobre exemplos de negócios que envolvem economia solidária pelo mundo ou exemplos de atividades no sistema tradicionalmente capitalista? O que você acha? Você marcou a letra A, isso, não é? Exatamente. Então, realmente, são exemplos de negócios que envolvem economia solidária pelo mundo, não é? Vamos agora fazer uma análise de dois textos, como eu disse. O texto 1 e o texto 4, com estratégias. Vamos ao texto 1. Então, primeiro, nós temos aqui, né, o título, The Even Weavers of Romangir, em Malásia. Primeiro, nós marcamos os cognatos. O que são cognatos? Palavras que parecem com português. Aí, para você, né? Então, temos aí os cognatos. Project, traditional, textiles, têxtil, intricados, considerável, né? Considerable, generations, gerações, produced, project. Então, palavras que lembram a língua portuguesa. Depois, nós identificamos palavras familiares. Aqui, ó, que nós já vimos. Support, lembra? Anterior? Que é apoio. Sales, vimos sales algumas vezes. São vendas. Marketing, né? Marketing, venda, né? Divulgação dos produtos. Money, dinheiro. São coisas que nós já vimos, já conhecem. Também tem outros aqui no texto. Time, né, que eu não marquei, né? Mas temos aí palavrinhas que nós já conhecemos. Em seguida, a gente pega o que se repete no texto. Olha que legal. Weavers, repete, né? Cloth aparece também aqui, ó. Repete. Então, e aí, nós tentamos criar algum sentido. Pelo padrão, percebemos que weavers são pessoas, não é isso? São pessoas, aqui, ó, na imagem para você. São pessoas. São essas pessoas, são mulheres, né? Que na imagem, né? Elas são o quê? As tecelãs, né? Então elas exercem a atividade de tecelã. Então você conclui que weavers são exatamente isso, né? Tecelãs. Inclusive, um cognato aqui, textiles, sugere têxtil, tecido. A palavra generation no texto sugere que é algo que é passado de geração a geração. E money aqui sugere que elas devem conseguir dinheiro para o quê? Segundo o texto, para fazer mais tecido, né? Mas qual é o papel do projeto? Lá em cima, aqui diz, né? Então lá em cima é apoiar essas tecelãs de IBAN com as vendas desses tecidos. Então é isso. Pegamos o mais importante do texto e não a tradução completa dele. O texto 4, como falei para vocês, não é? Agora, é um exemplo brasileiro da Caritas. A Caritas é uma instituição que promove a economia solidária no Brasil. Inclusive, muito citado por Paul Singer em diversas entrevistas e artigos sobre o assunto. Olha, nós marcamos aqui para você os cognatos. Identificamos o que tem de familiar, não é? Olha aqui, ó, agribusiness, waste,
live fishing. Ó, agribusiness, o agronegócio. Waste, nós já vimos esta palavra em aulas anteriores, quando falamos sobre a questão do meio ambiente, do environment, não é? Então, que seria descarte, não é? De dejetos, de coisas que nós não usamos mais. O lixo, não é? Fishing, pescaria. Live, viver, morar. Vimos tantas vezes. E aqui temos algumas palavrinhas que temos que considerar. Ó. Enterprise, que é um empreendimento, né? Recycling, temos aqui a imagem, né? Que até falamos no começo da aula, né? Reciclagem aqui. E Riverside Population, população ribeirinha. Né? Então, nós vimos muitas palavras aqui no texto que vimos em aulas anteriores e acrescentamos aqui para você palavras novas. Nós assim concluímos que é um projeto grande, acontece especialmente nas regiões norte e, aqui fala Midwestern, região do Brasil centro-oeste aqui. Tá? E os empreendimentos de solidariedade incluem o quê? Agricultura, né? Agronegócio familiar, reciclagem de material sólido, não é? Que não é mais aproveitado, pescaria artesanal, ali que é o artisanal fishing, fishing é pescaria, artisanal quase igual em português, não é? E finanças solidárias, né? Empresas que doam para esse projeto. O projeto ajuda quem? Aqueles que vivem em, aqui diz no texto, in the state of vulnerability, em estado de vulnerabilidade. Tais como, exemplo, os quilombolas, aqui em português mesmo, não é? Quem mais, ó? Olha só, recycling collectors, são os que coletam o quê? Material reciclável, né? E os que moram aonde? São a população ribeirinha. Então, esse projeto tem esse objetivo, não é? Então, você consegue aí identificar muita coisa bacana no texto. Bom, teremos agora algumas perguntas para vocês, tá? E as perguntas seguintes se referem a qual texto? Vamos lá comigo? Olha. A atividade emprega 45 trabalhadores autônomos e não há nenhum tipo de direito trabalhista, o que é comum em trabalhadores assalariados. Qual texto que é? A número 2, né? Very good, você conseguiu. A letra B, projeto amplo que abrange diversas atividades que são gerenciados pelas populações em situação de vulnerabilidade. A 4, é isso aí. Letra C, atividade agrícola com produção orgânica e distribuição local. Tudo organizado pela comunidade que vivencia a sustentabilidade. A 3, parabéns. E agora, letra D. Essa atividade executada na maioria por mulheres passou de geração a geração e garantem o sustento da comunidade. Qual que é? Certamente vai ser a opção 1, a number 1. É isso? Ótimo. Algumas frases dos textos chamam a atenção para a sua estrutura. Vamos a elas. Olha só. They produce and distribute food and plants locally. The project helps the weavers to get more money. Essas frases são exemplos de ações rotineiras, habituais e seguem um padrão. Né? Elas têm um sujeito e um verbo, como pode ver aí, né? Ok? E quando está na terceira pessoa do singular, o verbo ganha a partícula S. Né? Então, no segundo exemplo, tem assim, ó, the project helps. Esse S do verbo, né, é uma característica do verbo na terceira pessoa do singular. Aqui você tem um quadro, né, com alguns exemplos de como fica o verbo no simple present. Tá? Observe aqui, ó, tá vendo? Work, verbo trabalhar. I work, work, he, she and it, ele, ela, isso ou aquilo, o verbo ganha a partícula S. O restante, o verbo fica igual. Né? Então aqui, por exemplo, o verbo go, o verbo ir, observe que está assim, né? I go, you go, mas aqui, ó, ele ganha também a partícula S, mas também ganha uma vogalzinha, né? Fica goes, né? É isso, pessoal? Observe. Goes, he goes, she goes, it goes. Né? Isso é porque o verbo termina com a vogal O. Mais um exemplo para você. Have, verbo ter. Vê? Na terceira pessoa, ele muda para has. E aqui o nosso bom e velho amigo verbo to be,
que estudamos na aula passada, aula anterior. Agora, turma, observem essas duas frases. This project supports IBAN weavers. The project helps the weavers to get more money. Ao juntar essas duas frases, nós encontramos um problema. É a repetição dos elementos, os termos. The project, viu? Em cima e embaixo, né? Nas duas frases. E weavers, está repetindo aí. Na gramática, nós temos o sujeito, né? E nós vamos identificar aqui para você. Olha aí, sujeito. Quando eu repito o sujeito logo em seguida, isso aí é assunto até da professora Lidiane, né? Mas eu vou entrar um pouquinho aqui, tá bom? Quando nós repetimos o sujeito, é melhor usarmos um pronome. Os pronomes em inglês, agora em inglês, né? São I, you, he, she, it, we, you and they. Vamos substituir the project por um pronome do sujeito. Como the project não é uma pessoa e está no singular, eu vou usar o pronome it, né? Agora, o que temos mais de repetição? The weavers, né? As tecelãs. Quando eu cito novamente the weavers, também devo usar um pronome para substituí-lo. Neste caso, não é sujeito, chama-se objeto, aquele ou aquilo a que o sujeito se refere. O objeto vem após o verbo e completa o sentido dele. The weavers são pessoas e está no plural. Sendo objeto, basta substituir por um pronome do objeto. Neste caso, vamos substituir por them. Então a frase fica assim, ó. This project supports IBAN weavers. It helps them to get more money. Em português, este projeto apoia as tecelãs de IBAN. Isso as ajuda a conseguirem mais dinheiro, tá bom? Lá no portal Escola em Casa, teremos mais exercícios e a tabela aqui para você, tá vendo? A tabela você vai poder consultar e se dar bem nas atividades, beleza? Turma, acabou a aula, acabou o tempo, né? Bom, é isso aí. Obrigado por assistir a nossa aula de hoje, tá? E aí, não esqueça das atividades lá no portal, viu? Um abraço, take care of yourselves, live long and prosper. Bye bye.